Vou reiniciar a gravação. Então, eu tenho a base BC. Pego a altura PA. O ponto P é o começo da altura. Que a gente chama de pé da altura. Se eu pego a base AB ou BA e eu quero encontrar a altura em relação a essa base aqui, ó, eu vou encontrar um ponto R que faz 90 graus, que a reta a partir dele faz 90 graus com essa base, e ele vai até o outro vértice, que é o vértice C. Esse ponto R aqui a gente chama de pé da altura RC. Então, se eu traçar um triângulo aí, ó, ligando todos esses pés, eu tenho um triângulo chamado de triângulo órtico. Então, qual que é o resuminho do triângulo órtico? É o triângulo formado pelos vértices pés das alturas. É o triângulo formado pelos vértices pés das alturas do triângulo acutângulo. É isso aí que ele disse na figura e nesse parágrafo aí completo. Só isso. Alguém não entendeu isso? Quem cala consente, é? Vocês aproveitaram formado pelos pés de a gente dormindo até agora. Vocês estão muito calados, gente. Roberto, Vocês estão calados. é formado pelos pés de quê? Formado pelos vértices dos pés das alturas. Ah, Eu tenho os vértices ali que formam os pés das alturas, aí eu ligo esses pontos, formam um triângulo. Qual que é o nome desse triângulo? Triângulo órtico. Só isso. e o outro triângulo é qual? É o acutângulo, esse triângulo maiorzão aqui. Roberto, a Oi. Bianca não entrou até porque a casa dela tá sem energia, tá? Você tinha que fazer, você vai ter que fazer direito, né, Beatriz? Por quê? Fica representando legalmente o povo que foge da aula. Desculpe, gente, que a energia acabou, que a internet caiu, é só o professor que pode usar, né? É. Depois fala para ela, que eu tô gravando a aula aqui, depois fala para ela. Tem que enviar os links para vocês, né? Vou enviar. Obrigada. Tô subindo tudo pro YouTube, eu envio, porque vocês só conseguem acessar pelo link direto. Mas eu vou enviar para vocês. Você ia falar alguma coisa, João? Não, é por causa que se a gente traçasse as três medianas, ia dar um triângulo proporcional? Entendi. Cara, tem que fazer para ver, sabe? Mas se você pega aí, então, a mediana, né? Lá do ponto B, aí eu tenho esse ponto aqui. Aí o que acontece, né? Eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto. Vai ficar um triângulo aqui, ó, que vai... o que ele vai fazer? Qual que é a propriedade mediana? Gostei muito da sua pergunta, vou até voltar aqui, ó. Se a gente pegar aqui pela mediana e eu fizer aquilo que você disse, e aí eu ligar, em vez de ligar aqui nesse ponto do centro, eu ligar esse triângulo aqui, ó, P, M e N, concorda comigo que se eu fizer isso eu vou dividir, eu vou criar aí um ponto do triângulo P, M, N, P, tá vendo? Certo. Certo. O que que isso faz? Eu dividi um triângulo em 4 triângulos. E qual que é a relação entre esses 4 triângulos, né? Eu teria que investigar, mas eu estou levado a imaginar que eles possuem aí áreas iguais, porque eu liguei pontos medianos. E quando eu ligo pontos medianos, o que eu tenho triângulos de áreas iguais. Isso é muito interessante. Concorda? Ah, tá, entendi. Beleza. Ó, tá quase finalizando o conteúdo da aula de hoje.
Agora só tem umas particularidades que são as melhores, na verdade, porque se vocês desenharem essas figuras aqui, ó, vocês vão entender todos os conceitos que a gente precisa entender para a aula de hoje. Particularidade dos 4 pontos notáveis. Quais são os 4 pontos notáveis? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Em qualquer triângulo isósceles, os 4 pontos notáveis são colineares. Então, se ele é um triângulo isósceles, né? O que significa? Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, se eu tenho aí um triângulo isósceles, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho um triângulo que ele é espelhado em relação a esse eixo tracejado aqui, ó. E esse é exatamente o eixo em que acontece o ortocentro, o incentro, o baricentro e o circuncentro. Ou seja, eu consigo desenhar uma circunferência inscrita nele, o incentro, uma circunferência que forma aí uma circunferência circunscrita, né? Ou seja, o centro da circunferência é o circuncentro. Eu consigo definir o ortocentro e o baricentro, todos em uma mesma linha, em um eixo, no eixo no qual esse triângulo é espelhado, né? O eixo de referência desse triângulo isósceles é esse eixo aqui, ó, tracejado. Então, se eu encontrar esse eixo tracejado, eu já sei exatamente onde que todos os meus pontos notáveis estarão, pelo menos em relação à horizontal, né? Eu sei que ele está aqui, ó, no centro. Como que eu vou encontrar cada um desses pontos aqui? Aí eu vou fazer para cada uma das particularidades, né? Que a gente viu aqui para trás. Circunferência inscrita, circunferência circunscrita, pontos de mediana e pontos que formam aí, ó, um ângulo de 90 graus a partir da base, né? Aquela ideia das alturas, né? Encontro das alturas. Que é esse ortocentro. Então, o que é o ortocentro? É o encontro de cada uma das alturas do triângulo, certo? Tá aqui, ó. Só tem mais uma particularidade, tá? Que é essa aqui, ó. Em qualquer triângulo equilátero, os 4 pontos notáveis são coincidentes. Talvez esteja até relacionado à pergunta que você fez agora, João. Se eu tivesse, é porque naquele caso lá, o meu triângulo não era um triângulo equilátero, mas se fosse um triângulo equilátero, todos os meus pontos notáveis acontecem exatamente no mesmo local. O centro da circunferência inscrita, o centro da circunferência circunscrita, o encontro das alturas e o encontro das medianas. Certo, gente? Certo. Deixa eu te perguntar. Eu quero para esse, só finalizar aqui, João, o que eu quero para essa aula, eu quero um resumo, que no resumo tenha todas as figuras. Como vocês vão fazer aí as figuras, né? Vocês têm compasso? Eu tenho. Tem? Beatriz tem? Então pronto. Vocês vão conseguir desenhar todas as figuras, porque a parte mais difícil são as circunferências, né? Capricha nesse resumo aí, que a gente vai usar muito ele lá na frente, quando a gente for para os prismas, né? Nem é tão lá na frente assim, a gente vai começar a falar sobre isso já amanhã, né? A gente vai comentar sobre os prismas. Pode falar o que você ia falar, João? O incentro ele é uma circunferência interna e o circuncentro é a circunferência externa do triângulo. Exatamente. Exatamente. O incentro é o centro da circunferência interna e o circuncentro é o centro da circunferência externa. Tá? Aham. O que você ia falar, Beatriz? Eu até tenho, mas fica melhor eu fazer mesmo com o negócio, com o lápis. É melhor para fazer, né? Certo. Realmente. Olha só, faltam 20 minutos, né? Para 20 minutos, menos de 20 minutos, para a aula encerrar. E aí, eu vou, como amanhã vai ficar basicamente para resolver exercícios, eu só vou entrar bem rapidinho aqui no começo do próximo módulo, só para falar para vocês aí uma ideia de que a gente vai estudar no próximo módulo, porque não vai dar para a gente ver todo o módulo e também não vai dar para a gente resolver questões, a gente precisa de um tempinho aí. Então, só vou passar por cima aqui, ó, só para amanhã não ser tanta novidade, tá?
O módulo 8, ele fala sobre as relações que envolvem áreas. Então, se eu pensar em um triângulo qualquer de lado ABC, eu consigo calcular a área dele a partir de uma fórmula direta, desde que eu conheça o perímetro desse meu triângulo. Então, eu tenho até preparei aqui uma figura que eu quero mostrar para vocês. E aí eu queria que vocês, basicamente hoje, por enquanto, assim, só desenhasse essa figura já estaria bom. Vou dar aqui vou sair aqui. Eu queria que vocês... Essa aqui é a fórmula de Heron, tá? Você já ouviu falar sobre a fórmula de Heron? Está aparecendo aí para vocês a fórmula de Heron? Está aparecendo. Então tá. Desenhe esse triângulo aqui, ó. Considera que o S é A mais B mais C dividido por 2, ou seja, eu vou somar o perímetro e vou dividir por 2, e copia essa fórmula aqui, ó. O conteúdo da aula de hoje é basicamente esse. Faz isso aí para mim, por favor. Desenhe um triângulo qualquer, lado ABC. Ele já é o começo do módulo, do próximo módulo, tá? Se vocês quiserem colocar isso no início do próximo resumo, é melhor. Não coloca eu junto, não. Conseguiram entender o que significa a fórmula, gente? Tem alguma dificuldade? Ativem a câmera aí, só para eu tirar um print aí do final da aula, dessa segunda aula, né? Tentar tirar um print por aula. Agora? Ativa aí, gente. Antes da aula acabar. Maiara e Isabelle, pessoal. A Bianca realmente não conseguiu voltar, né? Aproveitou a deixa para ir almoçar. Saiu pela tangente. Famoso sair pela tangente. A gente vai estudar isso ainda. Já estudaram isso em física, né? O quê? Sair pela tangente. Não tô lembrado, não. Não? Quando você tem uma força centrípeta muito alta e aí você não consegue fazer a curva, a força é maior do que a centrípeta. Vocês não lembram disso não, gente? Não tô Ei, lembrado, gente, não. vou parar de fazer essas perguntas para vocês, né? Quando a gente estiver gravando. Cadê a Isabelle? Não conseguiu ativar não a câmera? Sair pela tangente, ô João, é quando a gente fala que você não consegue fazer a curva. Então, você, em vez de fazer uma curva, você vai reto, né? Então, quando um carro sai pela tangente em uma curva, significa que ele foi em linha reta, em vez de fazer a curva. Ou seja, ele começou a curva, mas ele não conseguiu fazer essa curva, né? Então, ele sai pela tangente em linha reta, nessa curva. E aí a gente usa... Trazendo isso para o nosso contexto, sair pela tangente é aproveitar a deixa da falta de energia para ir almoçar. Em vez de continuar no fluxo da aula, a pessoa segue outro caminho, né? A Isabelle realmente não conseguiu ativar aí, mas eu vou tirar o print aqui, tá, gente? Ó. Beatriz, vai aparecer só o seu braço aí no print, ó. Pode ser, eu não quero não. Tem nada, não? Tem nada, não. Então tá bom, então. Tirei já, gente, se vocês quiserem desativar aí. Só vamos discutir sobre essa fórmula, porque o S, então, é a soma das medidas dividido por 2, né? É metade do perímetro. E aí eu pego, então, a raiz quadrada de S vezes o S subtraído de cada uma das medidas. É bem simples, na verdade, né? Então, se eu tivesse assim, por exemplo, 2, 3, 4, né? Vou pegar números que vai dar um número par, na verdade. Então, eu vou pegar 3, 4, 5. 3 mais 4
7 mais 5, 12. Então, eu venho e coloco raiz quadrada, 12, vezes 12 menos 3, vezes 12 menos 4, vezes 12 menos 5. Faço essa continha simples, né? 9 vezes 8 vezes 7, multiplico por 12, tiro a raiz disso, pronto, é a área do triângulo. Ah, por que a gente faz isso, né? Porque a área do triângulo é mais simples do que isso. É só pegar a base, multiplicar pela altura. Mas olha para esse triângulo ABC, qual é a altura dele? Eu teria que calcular isso, né? Eu teria que pegar uma linha aqui, ó, uma reta que ligasse aquele vértice até essa base aqui, ó, que é uma informação que eu não tenho. Eu teria que encontrar os ângulos, usar a lei dos senos. Eu não tenho essa informação. Mas se você tem o tamanho do lado A e do C, dava para calcular Bhaskara e depois passar a saber a altura, não? Se eu tenho... mas olha só. Boa pergunta, tá, João? Se eu pegar a altura, que é ali uma linha reta do vértice até a base aqui, ó, eu vou dividir esse triângulo em dois. Concorda comigo? Uhum. Ah, não sabe a do C, né? Eu não sei a medida do C. Eu vou cortar uma parte do C, né? Ah, é verdade. Olha lá, ó. Aí eu não tenho mais a informação que eu preciso para usar o Bhaskara. Nem do lado direito, nem do triângulo direito, nem do triângulo da esquerda. Interessante, né? Essa formulazinha aqui, ó, eu consigo calcular direto, sem necessidade de calcular essa altura. Para calcular essa altura aqui, eu teria que encontrar esses ângulos aqui, usando a lei dos senos, criar uma relação entre as medidas. Não seria tão simples assim, sabe? Por mais que essa continha fique um pouquinho grande, né, o número aqui dentro da raiz fica grande, é uma conta que a gente consegue fazer por subtração, né? Subtração, multiplicação. É bem mais simples. Né? E isso é a área desse triângulo. Então, assim, eu queria fazer questão de mostrar isso hoje, porque é uma nova forma de calcular, que é uma forma mais fácil quando eu não tenho as medidas desse triângulo, as medidas internas desse triângulo, né? Eu não tenho a altura do triângulo, eu não tenho a base do lado direito do triângulo para encontrar a partir do Bhaskara, eu não tenho as informações necessárias para calcular a área dele, né? E essa é uma forma direta de fazer o cálculo dessa área do triângulo a partir do perímetro. Que eu acredito que seja novidade para vocês. Não sei se vocês já tinham visto isso, mas eu mesmo não vi isso na época da escola, né? Eu não vi isso na época da escola. A Isabela está dedurando alguém ali. Vamos lá, gente? Só para finalizar, todo mundo já desenhou o triângulo aí? Uhum. Sim. Sim? Então tá. Ó, deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui. Beleza? Então, olha só. A aula de amanhã, né, vai ser esse módulo aqui. A gente vai discutir sobre o módulo 8 e vai falar sobre algumas atividades do módulo 7 e do módulo 8, né? Então, já fica aí na tentativa de vocês resolverem os exercícios do módulo 7. E aí, amanhã a gente vai estudar o módulo 8 e discutir alguns exercícios do módulo 8 também, tá? E aí, por que que eu fiz questão de a gente desenhar as figuras, né? Entender o que é inscrito, circunscrito? Porque a partir de agora ele vai usar muito esses termos, olha só. A área de um triângulo é em função do raio da circunferência circunscrita. Se eu não lembrar que a circunferência circunscrita é a externa, eu posso acabar pegando a interna aqui e fazendo bagunça, né? Então, eu preciso entender os conceitos aqui de cada uma dessas figuras. Vocês leiam de novo aquela ideia de bissetriz, mediana, mediatriz, caso vocês não tenham entendido, e que foquem nesses pontos notáveis, né? São todos aqueles pontos que a gente falou aqui sobre baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Esses conceitos que são meio difíceis, assim, meio complexos, depois que vocês se familiarizarem com eles, vai ajudar muito. E a gente vai usando muito isso. Ó. Agora a gente vem para uma circunferência inscrita, depois ele faz uma demonstração da fórmula, né? E ele cria alguns pontos importantes.
Então, se a gente entender o módulo anterior, esse módulo aqui a gente faz ele rapidinho, né? Uma aula de 45 minutos, a gente estuda esse módulo aqui. Qual que é a parte difícil dele? A parte das definições, né? O que é um ortocentro, o que é os pontos bissetriz, mediana, mediatriz, né? Então, se vocês lerem pelo menos umas 2, 3 vezes cada um desses conceitos da aula de hoje, vai ficar muito tranquila a aula de amanhã. Ela é realmente bem curtinha, tá vendo? Só que ela usa aí alguns conceitos da matemática que a gente precisa saber antes de chegar aqui. E aí o próximo capítulo, né, o próximo módulo, ele já entra aqui na geometria espacial. Então amanhã a gente vai até entrar aqui. A última aula nossa vai ser uma discussão sobre essa geometria espacial. De novo eu reforço, mesmo que seja no espaço, ele usa muito as definições que a gente estuda e que estudou hoje, tá? Então qualquer dúvida para a aula de amanhã já chega já com as perguntas sobre definições dos pontos notáveis, as palavras centrais, mas é basicamente isso, certo? Alguma dúvida? Não. Então tá, então olha só o que aconteceu. A gente conseguiu finalizar a aula de hoje, né? Faltando 5 minutos para a aula acabar. Sabe o que significa isso? Significa que vai dar tempo da gente ler uma questão. Olha só que legal. Nossa, mas só 5 minutos. Não tem problema. Vocês estão evoluindo. 5 minutos para almoçar mais cedo. Eu achei que era fácil. Não posso. Não posso cometer essa injustiça com vocês, gente. Não posso. O meu irmão daqui almoçando do meu lado e minha barriga roncando. Eu acho assim, eu acho que isso aí é pessoal. Eu acho. Você tem que conversar com seus pais sobre isso aí, velho. Pois é, eu tenho que bater nele. Olha só, como essas questões que realmente são de amanhã, ela já começa com o UNB, né? Ela tem aí uma questão da UNB e uma questão da UFMT, que são instituições diferentes da UFG, são as instituições federais mais próximas de vocês, tá? Que é a UNB e a UFMT. Existe uma grande chance de vocês fazerem o vestibular dessas instituições, tá, gente? Às vezes a gente fica aí meio chateado com as questões da UNB, mas se vocês pararem de pensar sobre outras opções diferentes da UFG, né, até para vocês irem para fazer vestibular mesmo, para procurar outras oportunidades, né, enquanto o resultado da UFG não sai, por exemplo, são essas duas aí. Então, eu aconselho vocês a pensarem a respeito, tá? O UNB, o UFMT e a Federal de Minas Gerais, né? São as instituições que são aí as mais próximas, diferentes da UFG. Então, é importante vocês sondarem essa possibilidade, tá? Eu realmente vou liberar vocês, só queria passar esse sustinho aí para vocês valorizarem os 2 minutinhos que a gente ficou aqui. E fica nessa reflexão, tá? Tenta resolver os exercícios relacionados a essas instituições mais próximas de vocês, para vocês se familiarizarem com esse tipo de pergunta, né? O NB ele não tem alternativa, ou quando ele coloca desse jeito aí, certo ou errado, mas muitas delas aparece só uma pergunta e você tem que ir lá e colocar o resultado, né? É importante a gente praticar isso, tá? Alguém tem alguma dificuldade lá? Teve dificuldade com a plataforma? Resumo com os exercícios resolvidos? Alguma coisa nesse sentido? Não. Não, né? Não. Aconteceu, mas me enviou por e-mail lá e depois foi resolvido. Então tá, pessoal. Bom almoço, tá? Até amanhã. Qualquer coisa eu tô por aqui. Tá. Tá, Tchau. Gisele tá brava lá. Tchau, Gisele. Até mais, gente. Abraço. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Tchau.